pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aula sobre matrizes, a gente vai usar o Excel para poder comprovar algumas propriedades. Vamos lá para o Excel para a gente poder fazer algumas coisas bem legais hoje. Então, o Excel é um programa muito simples para a gente usar a matemática. Basta eu vir aqui numa célula, ou seja, um quadradinho desse, e digitar o valor que eu quiser, que aí o valor entra, ok? E eu posso trabalhar com tabelas desse jeito, e essas tabelas normalmente representam matrizes como essas, ok? Existem algumas propriedades que a gente vai aprender hoje, que são propriedades de matrizes e que acabam sendo transferidas também para o Excel, ok? Então aqui eu tenho três matrizes, A, B e C. A gente vai executar primeiro aqui a adição entre A e B. Vamos ver como isso funciona. A adição de matrizes, eu vou pegar o primeiro elemento de uma e vou adicionar o segundo elemento da outra, ok? Então isso vai ficar 1 mais 10, certo? Você vai ver aqui que o Excel ainda não executou isso, porque eu não disse para ele. A maneira como eu devo dizer isso é indo lá no começo e colocando o sinal de igual. E ele vai executar para mim essa função, ok? No Excel, tudo que eu fizer, assim como em matrizes, é mapeado. Então é o primeiro elemento com o primeiro elemento, segundo elemento com o segundo elemento, ou seja, eu andei para o lado. Se eu andar para baixo, a mesma coisa. Então o primeiro elemento da segunda linha, o primeiro elemento da segunda linha. Então eu sempre vou fazer isso. Eu posso mapear isso da seguinte maneira. Ao invés de eu escrever o valor que está aqui, eu vou selecionar a célula. Então eu disse para ele que eu vou pegar o primeiro elemento que está aqui na célula A1 e vou fazer uma soma com o primeiro elemento da segunda matriz que está aqui na célula E1, ok? E está lá. Ele entendeu isso e fez para mim essa conta. E quando eu puxo para o lado, ele entende que isso é válido para todas elas. Eu também posso puxar isso para baixo, ele vai entender que as linhas também são desse jeito. Então, se eu colocar aqui, eu tenho que o resultado da minha soma é esse valor aqui, é essa matriz, certo? Muito bem. Agora, a pergunta que fica, né, para a gente começar a entender algumas coisas sobre as propriedades, até mesmo da adição, é: e se eu comutar a ordem do que eu fiz? Porque aqui, esse aqui é o resultado de A mais B. E se eu fizesse o contrário? E se eu fizesse o resultado de B mais A? Será que daria a mesma coisa? Então, no Excel a gente consegue fazer isso de uma maneira muito simples. Eu vou dizer para ele que é o resultado de B mais A. E aí eu vou lá e mapeio isso para toda a linha e depois para toda a matriz. E vocês vão ver que o resultado é exatamente o mesmo. Portanto, eu tenho que as duas matrizes elas são iguais, ok? Então aqui está verificada a propriedade comutativa que a gente vai herdar da adição. Legal. Agora, e se eu fizer a soma das três matrizes? Vamos imaginar aqui que agora eu vou ter o resultado de A mais B e depois eu vou somar a matriz C. Vamos ver como isso funciona. Então aqui, se eu pegar esse valor, se eu pegar aqui esse valor mais esse valor e depois somar com esse valor, certo? Então é assim que a gente faz a soma das três matrizes, certo? Muito bem. Se eu pegar isso daqui agora e eu mudar a posição do parênteses, ou seja, se a associação ela for feita em uma ordem diferente, por exemplo, B mais C, e depois eu fizer isso com A, será que o resultado é o mesmo? Vamos lá. Então primeiro eu vou fazer este com este e depois com este, certo? A gente já vê aí que o resultado é o mesmo para todos os números, ok? Então aqui a gente validou a propriedade associativa da nossa matriz. Legal, né?
Muito bem. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Continuem aí assistindo às nossas aulas e estudem bem. Até mais.